Antes de mais nada, eu quero justificar o fato de nós estarmos aqui sem máscara, né, sem uma proteção, mas todos nós tomamos os devidos cuidados de higiene e de sanitização para evitar o contágio do vírus. Podem ficar tranquilos, tá, gente? Acaba de chegar a doutora Raquel Neves Castro, seja muito bem-vinda, Raquel. Obrigada, gente. Bom Olá, dia, bom você. dia. Bom dia, Tudo bem? bom dia. Bom, vamos começar falando sobre o pagamento de impostos. A gente sabe que muitas empresas nesse momento, isso também, muitas pessoas físicas também, mas principalmente muitas empresas não conseguirão pagar todas as suas contas nesse período. A CACDL fez um levantamento nas últimas 2 semanas e nós ficamos realmente muito surpresos com o resultado de que a maior parte das empresas com quem nós falamos vão ter condições de pagar e honrar seus compromissos, principalmente com a folha de pagamento. Isso é uma notícia muito boa, porque a gente sabe que as pessoas não ficarão sem receber sua remuneração. Mas alguns pagamentos são priorizados. Sempre se prioriza a folha de pagamento e o pagamento de planos de saúde, e quando se fala dos impostos, normalmente os empresários têm a postura de não pagar os impostos. Que tipo de risco esse empresário sofre? Nós tivemos algum problema? Não? Que tipo de risco esses empresários sofrem e quais impostos devem ser priorizados nesse momento ou não? Bom dia. Bom dia Rubens, bom dia doutora Raquel, bom dia Rosa, bom dia Ronaldo, né? Bom dia a todos que nos acompanham nessa live, nesse momento, né, em que vivemos tão diferenciado para cada um de nós, né? Também tão difícil para todos, mas com certeza, né, vai passar e vamos conseguir todos unidos, né, sair fortalecidos desse momento. É uma boa pergunta, né, Rubens? Vou começar a responder, depois a Rosa e o Ronaldo complementam também, né, porque são tantas coisas acontecendo. É difícil qualquer um de nós dizer que tem a resposta para tudo, porque a cada momento sai um fato novo, né? Com certeza. E por mais que nós estejamos nos esforçando para poder acompanhar tudo, sempre tem algo, talvez, de algum momento pode passar, né? E depois a gente acaba voltando essa atualização. Mas realmente, assim, a parte dos impostos, né, a gente vê o governo trabalhando bastante, né, para tentar encontrar uma saída, tentar encontrar uma solução, né? E nessa parte de impostos, o governo também tem já soltou algumas medidas, né, prorrogando assim, alguns impostos, né, que dá uma folga para o caixa das empresas. Né? É verdade que os impostos que venceram agora de imediato, né, muitos deles terão que ser pagos ou tinham que ter sido pagos, mas de agora em diante já existe, né, realmente algumas possibilidades de prorrogações. Né? Citando aqui como exemplo, né, para as empresas do Simples Nacional, que são as de menor porte, na verdade, né? Então, o governo já soltou prorrogando, né, os impostos de março, abril e maio, que deverão ser pagos lá em outubro, novembro e dezembro. Isso envolve o Simples Nacional e aquela parte do MEI, a parcela fixa do MEI. Então, eles já tiveram um prazo aí de 6 meses para pagar os seus impostos. Né? Aí, aquela parte do ICMS e do ISS, que também faz parte do Simples, na verdade. Né? Ela teve uma prorrogação um pouco diferente, na verdade, né, dos meses de março, abril e maio, deverão ser pagos em julho, agosto e setembro. Mas é uma parcela menor dentro do Simples, né? Então já é uma folguinha também de um prazo aí, na verdade, né? Para as empresas em geral, também já foi prorrogado o PIS, PASEP e a COFINS dos meses de março e abril, né? Que vão passar a vencer em julho e setembro. Também o INSS, parte patronal e do empregador doméstico, também foi prorrogado dos meses de março e abril, né? Que vão passar a vencer em julho e setembro. Né? Tivemos também um fundo de garantia dos meses de março, abril, maio, né, que já foi diferido, né, já foi permitido um parcelamento em até 6 parcelas, que começam a ser pagas a partir de julho. Né. Tivemos, da parte do governo, a suspensão do IOF, né, também para as empresas gerais e pessoas físicas, nesses meses de abril, maio e junho, para facilitar os créditos. E tivemos a suspensão de 50%, né, daquela contribuição S, né, que as empresas pagam também, nos meses de abril, maio e junho, também está reduzido em 50%. Né. Então, por hora, foram essas que foram permitidas, por enquanto. Né? Na parte do Estado ainda não saiu uma medida de prorrogação, ainda não saiu, mas o Zema também está dizendo que está estudando, né? E já tem projetos, mas ainda não saiu. Então, por hora, são esses. Então, só para esclarecer, quando você fala de prorrogação e suspensão de impostos que foram anunciados, você está falando de impostos federais. Né? Sim, foram esses impostos que eu citei. Na verdade, né, basicamente são os impostos federais e que até então houve normativa.
Alguns outros estados já soltaram suas normativas para os impostos estaduais, mas que só prevalece para aqueles estados, né? Também até alguns municípios próximos de nós aqui, Bom Despacho, também já soltou, na verdade, né? Mas só prevalece para esses entes, na verdade, né? Então, para nós, na área estadual, o ICMS ainda não saiu nenhuma norma, nem prorrogando. Também na área municipal também ainda não saiu nenhuma norma prorrogando, no caso, né? Mas esses demais todos já têm normas publicadas e valendo, no caso, né? É uma questão muito importante de se atentar, porque, por exemplo, a Associação Comercial ela tem tido diálogos com o Poder Público Municipal de Lagoa da Prata sobre a questão de impostos locais, né? Assim como as federações com o governo do estado e etc. Então, é muito comum quando as pessoas veem na TV ou na mídia dizendo assim, tal imposto foi suspenso, as pessoas entenderem que são todos os impostos estão suspensos. Aí ela deixa de pagar o estado, deixa de pagar o município, e são impostos diferentes, né? Isso. Em termos de penalidade, eu não vou cortando, eu só pergunto assim, os impostos que não foram prorrogados, que estão vigentes nos seus prazos normais, né? Se não forem pagos, estarão primeiro passíveis de juros e multa. Né? Pode ser que não pagando agora, posteriormente venha alguma lei que dê alguma anistia de multas e juros, mas por hora, ou seja, não pagar um imposto no prazo regulamentar, né? É questão de multa e juros. E importante salientar aí também, Lindomar, é a questão de que não terá nenhuma correção quando prorrogou os impostos, não é? Eles serão pagos pelo valor original. Né? Então não tem multa e nem correção, juros. Isso significa também, Rosa, que eles não vão ser anistiados, né? Não. A pessoa vai ter que pagar depois. Pagar. São prorrogados os vencimentos. Acho que é importante só a gente aproveitar essa questão que falou dos impostos municipais para a gente informar, né, para quem está assistindo, que nós aqui da CSBL, nós já encaminhamos um ofício, né, para a Prefeitura, solicitando aí da Prefeitura um posicionamento sobre uma possível prorrogação também dos impostos municipais, né? Então nós fizemos esse pedido aí para a Prefeitura, já existe um ofício que foi encaminhado, né? Sim. Então, como o Lindomar disse, não existe ainda, né? Mas nós fizemos a nossa parte de encaminhar esse ofício à Prefeitura e aguardamos que venha uma resposta aí para poder também amparar o empresário aqui referente a esses impostos aí da Prefeitura. Complementando aí o que o nosso colega Domar disse, ele fez uma explanação. Bom dia a todos, primeiro, bom dia aos ouvintes. Complementando, ele fez uma explanação completa em relação às empresas que são optantes pelo Simples, mas também as empresas que não são optantes pelo Simples, eles tiveram também o benefício de uma postergação do pagamento do PIS e da COFINS, que foram prorrogados mais 4 meses para frente, para dar uma folga de caixa também para os empresários. Então, o empresário fica perguntando, eu devo ou não postergar isso aí? Se ele tem folga de caixa, ele separa essas importâncias, de todo jeito ele deve postergar, porque estamos iniciando um período difícil, a gente não sabe a que ponto podemos chegar, na área, principalmente na área econômica, porque na área de saúde todos estão acompanhando muito bem de perto. Então, um conselho razoável para o empresário, mesmo que ele tenha essa disponibilidade, que ele deixe isso no caixa da empresa, postergue esses pagamentos, porque ele não vai ter nenhum tipo de custo adicional, ele poderá pagar isso no futuro. Então, que ele realmente deixe essa disponibilidade, porque a gente não sabe o tamanho da encrenca econômica que está por vir aí. Isso significa que mesmo com todas essas questões, o governo ainda pode punir, suspender, multar, exercer o seu papel nesse momento, né? Nada está suspenso. Não, nada suspenso. Que às vezes a gente recebe muitas perguntas, às vezes a pessoa pensa assim, por um momento de crise eu vou chegar lá, vou falar, eles vão entender, vão cancelar a minha multa ou não vão poder me punir por causa desse período? Absolutamente. Ainda pode, né? Parcelamentos, empresas que já têm parcelamentos tributários, os prazos continuam os mesmos. Não foi suspenso, não foi cancelado, continua da mesma forma. Complementando essa colocação sua, algumas decisões também foram tomadas no sentido da fiscalização, especialmente na área do trabalho, ela ser, nesse momento, mais educativa do que punitiva.
Lógico que tem algumas exceções, falta de assinatura de carteira, o não cumprimento de algumas condições sanitárias, de saúde, mas na própria medida provisória fala claramente que por esses próximos 6 meses a fiscalização na área de trabalho deverá ser mais educativa do que punitiva. Então, se receber uma fiscalização, ela será no sentido mais de orientar o empresário nesse momento difícil que ele está atravessando. Foi bom você tocar nesse assunto, Ronaldo, porque o nosso maior intuito aqui é ajudar o empresário com as alternativas que ele tem nesse momento de enfrentar essa questão tributária, financeira, enfim. E talvez o maior peso no custo de boa parte das pequenas e médias empresas seja a folha de pagamento. E aí muitos empresários estão com a folha de pagamento lá para ser paga, com impostos, né, trabalhistas e previdenciários, e assim, o que eu faço? Né? Existem opções, existem recursos, a vida segue normalmente. O que nós temos de concreto até esse momento? Essa pergunta sua é muito interessante. O empresário, no momento, diante das decisões que foram tomadas até então pelo governo federal, ele está diante de 3 situações que realmente ele tem que pensar. Uma é a linha de crédito para a folha de pagamento dele. A outra é ele tomar a decisão se ele vai ter a redução de carga de horário de trabalho ou se ele vai suspender. O que nós temos observado é o seguinte: aquele empresário que a empresa está totalmente fechada, que ela realmente não está funcionando, o ideal para ele seria adotar a suspensão, né? Entre outras medidas que já foram divulgadas também, que concessão de férias coletivas, concessão de férias individuais, mesmo que o empregado ainda não tenha conseguido o período aquisitivo de gozo das férias. Mas são 3 pontos principais. É a linha de crédito que o governo está disponibilizando, com juro de 3,75% ao ano, que poderá ser pago em 36 meses e tendo uma carência inicial de 6 meses. Então, isso, principalmente para o pequeno empresário, é uma ótima solução, desde que ele esteja funcionando totalmente ou parcialmente. Por quê? Ele vai ter, quando ele pegar essa linha de crédito, ele vai ter que manter o emprego pelo mesmo tempo que ele conseguir essa linha. Se ele pegar para 2 meses a folha de pagamento, pegar o financiamento da folha de pagamento por 2 meses, ele terá que manter os empregos por igual período depois que ele pegar esse financiamento. Ou seja, financiou a folha 2 meses, ele mantém o emprego depois por mais 2 meses. Ele tem a questão da suspensão, que se ele estiver realmente fechado, se ele não estiver funcionando, quem vai arcar com todo o custo dos funcionários nesse período que estiver suspenso, que poderá ser em até 60 meses, será o governo. O governo irá pagar através da forma de seguro-desemprego, então o empregado receberá diretamente do governo. Esse dinheiro nem passa na conta do empregador. Será informado para o Ministério da Economia a relação dos funcionários que serão pagos e automaticamente serão depositados, deixando claro que os funcionários irão receber de acordo com o seguro-desemprego. E a questão da redução, aí o empresário ele vai ter que fazer aquela análise. Eu estou trabalhando plenamente, eu estou trabalhando parcialmente e verificar, porque se ele adotar uma redução de 25%, ou de 50%, ou de 70%, como está previsto na medida provisória, ele automaticamente estará assumindo também a garantia do emprego por igual período que ele adotar essa redução de jornada de trabalho. Ou seja, se ele adotar por 30, por 60, por 90, o empregado terá essa garantia posteriormente. Uma dúvida. Isso está disponível para todo mundo? Qual que é os requisitos para uma empresa aderir a isso? Porque a gente sabe que quando o governo anuncia certas coisas, elas levam um tempo para estar disponível. Isso já está disponível? Essa redução de carga horária, ela é uma redução real em tempo de trabalho? Uma ótima pergunta sua. O governo procurou, através dessas medidas provisórias, simplificar, porque o tempo vai ser curto e não vai poder ficar cobrando muita burocracia. O acesso ao crédito da folha de pagamento é só você entrar em contato com o seu gerente da sua conta, do seu gerente de banco,
que ele automaticamente vai estar instruído para você e é muito simples, não tem burocracia, é uma informação direta, inclusive já saiu o layout do aplicativo que será utilizado pelas empresas, não terá que passar por Ministério do Trabalho, por Cine, por nada, porque o prazo é muito curto e se criasse muitas burocracias, não chegaria esse recurso no momento que precisa de chegar. Então, com relação ao financiamento da folha de pagamento, é só você procurar o seu gerente do banco, que ele está totalmente instruído de como fazer. Principalmente a próxima folha de pagamento, que será feita no mês de maio, referente ao mês de abril. E não tem burocracia, todas as empresas, tem algumas exceções, né, porque essa linha de financiamento é para aquelas empresas que faturam de 360 mil até 10 milhões de reais ano. Então, se você está enquadrado nisso aí, se você teve um faturamento em 2019 de 360 mil a 10 milhões, você poderá ter acesso a essa linha de crédito. É uma linha de crédito muito interessante, né? E se a empresa faturar acima de 10 milhões, eles estão também já analisando situações para setores específicos que foram muito atingidos, especialmente setor de aviação, setor de turismo, né? E para as microempresas também, abaixo de 360 mil, são medidas que serão adotadas também. Bastante coisa, bastante informação, na verdade, né? Só lembrando, assim, né, que a suspensão, né, nesse prazo de 60 dias, na verdade, né, se a empresa faturar mais de 4 milhões e 800, também pode, né, todos podem, mas a empresa tem que entrar com 30% de recurso. Ou seja, aí não é todo financiado, né, pelo governo. Ou seja, né, nesse caso aí, se fizer suspensão em empresas maiores, que faturam mais de 4 milhões e 800, né, aí essas terão que pagar 30%. Aí não entra todo por parte do governo, né? E uma palavrinha que vocês dois usaram, que é a palavra financiamento, isso significa que é um benefício do governo ou isso é uma espécie de empréstimo com juro baixo que a pessoa vai pagar juro depois? Não, são duas coisas. Né? Quando eu falo de todos os fatos já, né, na verdade, assim, né, existe a parcela de empréstimos, né, que a pessoa vai procurar um banco, vai solicitar um empréstimo, pagar a folha de pagamento. Né, limitada até 2.000 pessoas, vai direto à conta do funcionário, tem alguns critérios, mas o serviço é um empréstimo. E você paga a partir do ano que vem, 36 parcelas, juros, como o Ronaldo falou, muito baixos realmente, né? Então essa parte é um empréstimo, vai para o banco, vai ser feita uma análise de crédito no banco também, que é aquele que o banco pode recusar, porque o banco vai ter que entrar com 15% de recursos dele, na verdade, né? O governo entra com 85%. Então esse é o empréstimo. A redução e a suspensão, né, a parte que o Ronaldo falou muito bem aqui, e que o governo vai entrar com base no seguro-desemprego, esse é por conta do governo. Ou seja, a empresa não tem que repor, não tem que pagar, na verdade, né? É tudo por conta do governo. Se suspender, se tiver até 4 milhões e 800 de faturamento, o governo vai pagar tudo com base no seguro-desemprego, no caso, né? E se for reduzido... Seguindo a tabela do seguro-desemprego. Isso, a tabela do seguro-desemprego, né? E se for reduzido, a empresa paga na proporção do que a pessoa trabalhar, né? Do que ela não reduzir. E a parte reduzida, o governo paga também na proporção desse percentual reduzido, com base na tabela do seguro-desemprego. Só para complementar, são duas formas aí que o governo trouxe, né, para o empresário, para ele optar aí qual a melhor forma para ele pagar os seus funcionários, né? E são duas medidas aí que veio do governo para poder evitar as demissões em massa. Proteger né? o emprego. Isso, Sim. e aí a empresa, né, ela tem a opção aí de fazer essa escolha de acordo com a atividade que ela está exercendo nesse momento de pandemia, né? Correto. Então, se ela está aí exercendo atividade e precisa de manter o funcionário na empresa, porque ele precisa de trabalhar, né? Se é um segmento aí que continua operando da mesma maneira, eu entendo que o melhor seria, de repente, solicitar esse empréstimo aí com juros baixos, né? E manter os funcionários dentro da empresa trabalhando, sempre com as medidas aí que são necessárias seguir nesse momento. Agora, caso seja o tipo de empresa, estabelecimento que precisa de reduzir o número de funcionários trabalhando, precisa de reduzir carga horária porque não tem todo o trabalho para complementar a carga horária aí que já existe nesse momento, aí ela tem essas duas outras opções, que é a suspensão Do contrato de trabalho. contrato de trabalho ou a redução de carga horária
com a redução também do salário proporcional. Exatamente. Também é importante lembrar, né, assim, que tudo isso, na verdade, né, a empresa pode selecionar empregados. Ou seja, ela pode reduzir para um, suspender para outro, ela pode manter alguns em trabalho integral, né, porque de repente ela precisa daquela pessoa lá e pode suspender alguns outros e suspender alguns outros. Ou seja, isso é uma decisão da empresa, na verdade, né. Não quer dizer que seja para todos, ou seja, para aqueles que ela, de acordo com a necessidade dela, no caso, né. Também, se durante esse período de suspensão ou de redução, se as atividades voltarem ao normal, a empresa pode chamar de volta a pessoa, ou seja, né, acabar com esse contrato individual, no caso, né, a pessoa voltar ao trabalho normal, simplesmente rescinde aquele contrato individual e volta, né, à atividade normal. Então, tudo isso está realmente no empregador. E como o Ronaldo falou também, mas é bom sempre lembrar e citar, né, tem, após esse período, a estabilidade no emprego. Né, se usou por 90 dias de redução, o Ronaldo é bem importante estar ciente, né, que o empregado tem uma estabilidade de 90 dias após esse período. Do medida da suspensão, se usou por 60 dias, o empregado vai ter, né, a estabilidade de 60 dias. Essa é uma contrapartida do empregador, que é o objetivo da lei. Como você disse realmente muito bem, né, Raquel? Evitar a demissão em massa, né? Manter o emprego. Esse é o grande objetivo. Complementando aí, como o Lindomar disse muito bem, a doutora, o empresariado deve estar perguntando, tá, eu adoto isso, se eu resolvo, decido depois demitir o funcionário. Então também terá penalidades. Se você adotou o critério de redução de carga, de turno, de carga de horários, automaticamente, se você descumprir essa estabilidade que o empregado tem, existe a previsão de penalidades. Além de, admitando o seguinte, que você negocie individualmente com os funcionários e determina que vai reduzir a carga horária por 50%. Por 90 dias, que é o máximo previsto. Mas aí, antes desse período concluir, você demite um funcionário. Então, o funcionário, além de demissão sem justa causa. Então, o funcionário, além de receber todas as suas parcelas rescisórias, que é devido quando é demitido sem justa causa, o empregador também será penalizado, são variáveis aqui, o que estiver faltando, admitamos que você fez por 90 dias, e o empregado trabalhou 30 e você decide demiti-lo. Então você pagará também uma penalidade para o empregado do restante que ainda faltaria para ele receber, além de todas as parcelas rescisórias. Como nós falamos aí do seguro-desemprego, tem que ficar claro que não precisa de se preocupar. Não importa o tempo que o funcionário está na empresa, se ele foi contratado há 10 dias, há 6 meses, não vai olhar aquele período que a pessoa tenha direito ao seguro-desemprego. Estava na empresa registrada, assim que saiu essa medida provisória, automaticamente todos terão acesso a essa condição de seguro-desemprego. E também é importante, como o Ronaldo falou, e lembrando, né, que esse período em que a pessoa vai estar recebendo nos moldes do seguro-desemprego não é um seguro-desemprego. Né? Quando ele voltar, quando tudo isso passar, for cumprido o período de carência, né, de estabilidade que ele tivesse, depois desse período ainda, se a empresa vir que tem que demiti-lo, você poderá requisitar o seguro-desemprego normalmente, né, porque isso não é seguro-desemprego, é nos moldes do seguro-desemprego. Né? Também é importante lembrar, né, e chamar a atenção, com tudo, foi feita uma medida provisória. Perdão interromper, eu queria até que você falasse novamente essa questão, porque é uma questão que gera muita dúvida. Então, a pessoa não está usando o seguro-desemprego dela. Numa eventual demissão, ela ainda terá o direito ao seguro-desemprego. Integral, exatamente. Né? O governo diz que isso vai ser pago nos moldes do seguro-desemprego, mas não é um seguro-desemprego. Então, ou seja, se a pessoa... São os parâmetros o qual ele vai utilizar para efetivar o pagamento. Isso, são usar a mesma tabela. Exatamente, né? E é importante também a gente lembrar, né, que isso foi uma medida provisória, como medida provisória vai ser votado, né? E o Supremo já quis, de certa forma, antecipar, né, e dizer que na visão, pelo menos um ministro, né, o Lewandowski, né, é um ministro também, não é a posição do Supremo inteira, na verdade, né? Mas temos que todos estarem um pouco atentos que ele disse, no entendimento dele, que esse acordo individual deveria ser validado, né, pelo sindicato da categoria. Né? Então, ou seja, isso é um ponto a ser verificado, né? Nós temos que acompanhar isso, ficar atento às evoluções. O Maia já manifestou que no entendimento dele não deveria ser assim também, ou seja, né, isso vai burocratizar, vai dificultar esses acordos individuais. Né? Então a gente tem que esperar também isso virar uma lei, mas de prático na lei não tem esse ponto. Mas o Supremo já, de certa forma, deu uma manifestação nesse sentido. Esse ponto é muito importante, porque a gente tem dito aqui todas as semanas que a Raquel vem falar de medidas provisórias, de coisas que o governo anuncia,
é de que tudo nesse momento é muito novo e é quase que tudo muito provisório, né? Não há tantas coisas definitivas assim, tudo pode mudar a qualquer momento. Então, quando a gente informa uma coisa aqui, é o que está valendo hoje, agora. Amanhã, daqui a pouco, pode o governo ir lá e mudar tudo, enfim. Principalmente que isso é uma questão muito melindrosa, porque o que separa a questão contábil da questão jurídica nesse momento é muito pequena a linha, né? É tudo muito jurídico e contábil ao mesmo tempo. E por isso é preciso agir com muito cuidado, né? Tomar o conselho do seu advogado, tomar o conselho do seu contador, né? Não agir de uma maneira precipitada, reagindo só ao que a crise traz, ou que se vê pela internet e pela opinião de terceiros, né? Isso é muito sério. Às vezes a gente vê comentários das pessoas na internet tratando como se nesse momento tudo está em suspenso. Mas não, as instituições continuam funcionando, tudo segue funcionando. Então, é muito importante essa sua fala de que isso é uma coisa temporária, provisória, pode mudar a qualquer momento. E sobre essa questão da manifestação do ministro Ricardo Lewandowski, ela invalida o que já havia sido definido em medida provisória, ou isso é só uma opinião do ministro e não tem efeito legal? Vamos dizer assim, né? O Supremo é um órgão julgador. Né? Ou seja, ele vai julgar aquilo que chegar até ele. Né? Ao dar uma opinião, ele pode, embora só de um ministro, como eu disse, né? O Supremo não é só apenas um ministro, é de um ministro apenas. O próprio Supremo pode mudar a opinião dos demais ministros, vamos dizer assim, numa votação. Mas, a princípio, é o seguinte, né? Para chegar no Supremo, há que haver uma medida judicial que vai chegar no Supremo para ser votada. Vamos dizer assim, né? A princípio, ele não invalida. Ele está valendo, ele já deu uma opinião que deveria encaminhar para os sindicatos validar esse acordo individual. Né? A empresa queria ficar totalmente irregular, sem nenhum tipo de risco futuro, o ideal seria passar no sindicato, o sindicato validar, né, aquele acordo. Se a empresa não o fizer, né, e aí sim houver alguma ação nesse sentido, né, vai ser julgado. E aí pode vir que esse acordo seja invalidado, vamos dizer assim. Né? Mas, a princípio, a lei está valendo, o que está na lei não fala na lei em fazer, né, essa comunicação ao sindicato, mas o Supremo já deu uma posição. Né? Então é importante estar atento a ela, porque se ela não mudar, né, e se isso virar um julgamento de alguma ação, até o Supremo pode seguir essa opinião, na verdade. Né? E essa questão dos sindicatos, perdão, não, pode complementar. Complementando o que ele disse muito bem, porque na medida provisória prevê exatamente o seguinte, que você faça o acordo individual com o funcionário que ganha até 3 salários mínimos. Então o ministro do Supremo veio e fez a seguinte colocação na liminar dele, que mesmo esse acordo individual deverá ser manifestado pelo sindicato da categoria. Mas o empresariado deve estar se perguntando, mas então eu vou aguardar o sindicato manifestar se vai, se não vai fazer um acordo coletivo? A nossa orientação está sendo no sentido de que faça o acordo individual com aqueles funcionários que ganham até 3 salários mínimos, faça o comunicado para o sindicato e para o Ministério da Economia, porque na própria liminar do ministro do Supremo, ele deixa claro que se dentro de 10 dias, após receber o comunicado, o sindicato recebeu o comunicado da empresa que fez o acordo individual, se eles não manifestarem ou se eles não promoverem um acordo coletivo, estará prevalecendo o acordo individual que está previsto na medida provisória. E complementando essas informações, aquela linha de créditos que nós falamos, ela está limitada até 2 salários mínimos por cada funcionário. Então, se o empregador tem funcionários que ganham mais do que 2 salários mínimos, ele pode pegar a linha, ter acesso a essa linha de crédito e complementar a diferença. Então, essa seria importante. E no caso dessas outras situações que nós citamos, principalmente com relação a essa situação do acordo coletivo ou do contrato individual, está limitado a 3 salários mínimos. Então, empregados que ganham acima disso aí, não está contemplado, o empresário não poderá fazer o contrato individual. Uma pergunta, Ronaldo. A gente tem relatos de sindicatos cobrando taxas para poder fazer esse acordo. Os sindicatos podem fazer essa cobrança?
Não tem notícia. Isso aí é uma polêmica, porque assim que extinguiu a contribuição sindical no Brasil, que é o que realmente era a fonte de arrecadação dos sindicatos, os sindicatos tiveram as suas arrecadações simplesmente desabaram. Então, eles entraram em uma dificuldade muito grande. Então, como está constando na liminar e consta na medida provisória que deverá ser ouvido o sindicato, e o sindicato, para promover esse acordo coletivo e não uma convenção, ele poderá perfeitamente querer cobrar alguma coisa do empregador para isso. Não está claro, não está explícito em medida provisória, o governo manifestou em relação a isso, mas é uma oportunidade que os sindicatos vão ter para ter uma forma de arrecadação também. Perfeito. Antes da gente passar para o próximo tema, logo no comecinho, quando a gente falou sobre a questão de prorrogação dos impostos, nós falamos muito da questão do Simples Nacional. E as empresas de lucro presumido, elas também têm prorrogações que elas podem contar? Foi exatamente aquilo que eu disse. Foi a questão do PIS e da COFINS, né? Então, PIS e COFINS também teve uma postergação do prazo em 4 meses. Então, os impostos que venciam originalmente no dia 24 de abril, o vencimento foi para 25 de agosto. Então, e também o INSS, né, Ronaldo? Também a prorrogação. Isso. Esse para as empresas que não são optantes pelo Simples. Só lembrando que o INSS é a parte patronal, tem que ter muito cuidado, né? Porque dentro da guia do INSS tem uma parte descontada, né? E esse não alterou o prazo, né? É a parte patronal, na verdade, Muito né? importante. É a parte patronal. E além disso, acho que é importante a gente falar também que na suspensão do contrato de trabalho, esses impostos também eles são suspensos, né? Então não vai existir a cobrança da parte do INSS, do FGTS por parte do empregador. Então ele suspende o contrato, ele deixa de pagar o salário do empregado e também os impostos referentes àquele contrato, né? Então, assim, a suspensão do trabalho, ela engloba toda essa situação, inclusive os impostos, né? Mas aí é um ponto que tem que ficar muito... Desculpa, pode falar. Não, pode ficar à vontade. Pode ficar Não, que eu ia falar assim, de um ponto que é importante a gente levantar, foi muito bem lembrado, né? Também as pessoas têm que ficar atentas, porque, ou seja, de repente, hoje eu tenho aquele limite que se não der a contribuição do INSS, se não chegar no teto mínimo, na verdade, né? Esse período não conta para fim de tempo de contribuição. Né? Então, ou seja, as pessoas que porventura tiveram o contrato suspenso não estarão também contribuindo para o INSS, mas esse tempo não conta para fim de tempo de contribuição para o INSS. E se a pessoa quiser contar esse tempo, ela deverá recolher o INSS como facultativo. Isso. Aí, no caso, é importante, o próprio empregado faz o recolhimento. Né? Tem que ficar muito atento a isso, né? Porque de repente ele pode, né, reduzindo ou suspendendo, né, não ter esse período contado, na verdade. Né? Eu acho que isso é de pouco impacto, porque considerando a mudança que teve na reforma da Previdência, né, aposentar por tempo de contribuição, basicamente hoje não tem, né? Vai ser tudo por idade com um mínimo de contribuição, vamos dizer assim, né? Então hoje as pessoas devem ter esse mínimo, mas cada um tem que analisar o seu caso, talvez seja conveniente pagar esse complemento para não ter essa perda no caso. Muito bem. E agora sobre os autônomos. A gente sabe, você até inclusive falou à rádio essa semana, sobre os recursos que o governo liberou para os autônomos, que já estão disponíveis. Uma questão que muita gente tem dito, né, acredito que você pode repassar, por favor, o anúncio do governo para os autônomos? Sim, a questão do auxílio emergencial, né, foi disponibilizado aí um aplicativo, né, onde a pessoa não precisa nem se deslocar até a agência, né, a gente sabe que aí essa situação de aglomeração nas agências a gente precisa de evitar nesse momento. Então, a pessoa vai baixar o aplicativo para fazer esse cadastro, né? E poder ter acesso aí a esses auxílios no valor de R$600 por autônomo, podendo conjugar aí com outra pessoa da mesma família no valor total de R$1.200. E aí são microempreendedores individuais, né? Trabalhadores informais, os contratos intermitentes também entram. Então é essa medida aí que foi liberada na última semana, né? Agora saiu já esse aplicativo para o cadastro e hoje saiu inclusive uma planilha aí com disponibilizando aí um calendário para os pagamentos, né? Então hoje já saiu inclusive esse calendário aí onde a pessoa não precisa de ficar
vindo até nas agências para poder verificar se caiu o dinheiro, se não caiu, né? Então a gente percebe aí que está tendo uma movimentação nessa questão dos autônomos. Eu acho que... Até porque ela nem precisa ir até a agência bancária, né? Isso, o dinheiro vai cair na sua conta, mesmo se a pessoa não tiver conta, ela consegue no aplicativo abrir uma conta para essa finalidade. Então ficou um mecanismo bem didático aí para facilitar toda essa situação para o autônomo nesse momento. Muito bem. E aí a gente recebeu uma questão, que é até uma questão engraçada. Que é assim, a pessoa que nunca trabalhou na vida, que está lá, dentro de casa, quieta, ela pode receber? Sim, ela pode receber se ela se cadastrar, cumprir todos os requisitos? Todos os requisitos. Ok. Só que ela pode ser penalizada depois, por exemplo, se ela mentir renda da família, ou quantas pessoas moram ali, aquelas perguntas que o governo faz. Deixa eu ver se eu falei direitinho, é isso mesmo. Ela pode ser penalizada depois se ela mentir esses dados para a Caixa Econômica Federal? Pode, e ontem saiu, né, o decreto, né, ontem à noite, no decreto 10.316 de 2020, né, que regulamentou a lei, na verdade, né? Decreto federal? Decreto federal, né? Saiu ontem e ele, só dentro de vocês, vou ler aqui para não dizer como dizem o que diz no decreto, e fala, né? Sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis, né? O trabalhador que prestar declarações falsas ou utilizar qualquer outro meio ilícito para indevidamente ingressar ou se manter como beneficiário do auxílio emergencial será obrigado a ressarcir os valores recebidos de forma indevida. Então, ou seja, nem quem fizer isso de forma indevida, além de ser obrigado a ressarcir, ainda começa sem prejuízo das sanções, né, civis e penais. Então, ou seja, nem a pessoa está sujeita, né, a ter um processo, devolver, ele a ter um processo, na verdade. Né? Então, nós temos, inclusive, assim, né, aproveitando a oportunidade, né, eu acho que é um momento crítico que nós vivemos, um momento difícil, que eu acho que nenhum de nós nunca imaginávamos que iríamos viver, ninguém. Mas é o momento de todo mundo se unir, na verdade, né, buscar realmente os meios legais. Eu acho que o governo tem trabalhado, as pessoas têm trabalhado, né, então é hora de todo mundo querer fazer, né, as coisas de uma forma de união, buscando fazer o certo, né? Eu acho que não é hora de ninguém, acho que querer ser esperto, na verdade, né? Eu acho que esse é o momento de união, né? Eu acho que o país precisa de pessoas, né, que queiram agora contribuir, né, de forma correta, na verdade, né? A lei está aí para todos poderem utilizar, né? É um benefício muito amplo, na verdade, né? Estima-se que chegaria a 30 milhões de pessoas a ser beneficiado com isso, é um benefício muito grande do governo, né? Então, ontem 20 milhões já tinham acessado, né? Então, assim, né, eu acho que é hora de todo mundo pensar bem, tentar verificar. Eu acho que, bem dizer, quase todos realmente, assim, de baixa renda, né, sem uma renda formal, vão poder se beneficiar, né, dentro daqueles critérios que a lei traz, no caso, existem alguns critérios, depois podemos passar um pouco mais aqui detalhado, né, mas é hora de todo mundo pensar bem, né, verificar, e tendo o direito, é claro, requisitar, né, mas não tendo o direito também, eu acho que é hora de ter a consciência de fazermos as coisas certas, na verdade. Eu acho que é hora de nós começarmos a pensar no que é certo e fazer as coisas certas. Que precisa de uma lei para penalizar uma coisa que a pessoa já não deveria fazer por uma questão ética, né? Você falou sobre esse momento difícil e agora eu faço até uma pergunta um pouquinho diferente. Vocês três são muito experientes, né? Vocês já são contadores já há algum tempo e já lidam com todos esses desafios há muito tempo. Já passaram por diferentes crises financeiras, por diferentes momentos. E como que é lidar com isso hoje, num momento tão diferente, tão difícil, dentro da experiência de vocês? Eu acho que não sei se alguém quer começar, mas assim, né, é um momento diferente que nos pega de surpresa, na verdade, né? E quando vem esses momentos de surpresa, a gente tem algumas atitudes. Primeiro é talvez de não querer acreditar, de achar que não é bem assim, de querer quase que negar uma realidade que está acontecendo, né? E que está afetando a todo mundo, na verdade, né? A segunda, como você disse, talvez venha aquele momento de desespero, né? A pessoa desespera, acha que é o fim do mundo, acha que tudo vai acabar e que não tem mais solução. Não é momento para isso. Eu acho que o primeiro momento, realmente, é um momento de tranquilidade, né? Nós temos que ter tranquilidade. Mesmo num momento difícil como esse, né? É um momento de tranquilidade. Eu digo para os meus clientes, para as pessoas que eu tenho converso, né? Só como exemplo aqui, se tivesse pegado fogo na loja de algum cliente nosso e só na loja dele, ele estava com um grande problema e não iria ter provavelmente nenhuma lei, nada que o ajudasse. Ele teria que ir num banco comercial, pegar um juros da taxa normal e teria que tentar sair pela forma sozinho, eu diria assim no caso, né? Nós estamos em um momento que é geral, né? É municipal, é estadual, é nacional e até mundial, na verdade, né? Quando chega num momento desse, a gente vê todo mundo buscando soluções, né? A começar pelos governos, tentando encontrar soluções. Cada um tem que avaliar a solução que melhor aplica à sua empresa, mas eu acho que é hora de ter um pouco de tranquilidade, né? Não é hora de desesperar,
não é hora de atitudes radicais, né? Eu falo muito às pessoas, é difícil formar um bom empregado. Se você for um bom empregado e manda ele embora, você jogou dinheiro fora também. É o momento de pensar bem no que tem que ser feito. Eu acho que no primeiro momento a gente tem que começar a repensar a nossa vida de uma forma geral, né? Como pessoas físicas e como empresários. Primeiro é olhar tudo aquilo que nós temos e que pode esperar um pouco para ser feito e postergar isso para daqui a pouco. Se pode esperar, vamos esperar um pouco mais, não é hora de fazer talvez, no caso, né? Daquilo que nós temos que fazer, buscar ver como fazer com os menores custos possíveis, na verdade, né? Para tentar reduzir os custos da empresa e tentar sair desse momento de dificuldade. E talvez, é claro, o empregador vai tentar entender que talvez também tem que fazer algumas reduções mesmo, até mesmo seja de pessoas, talvez, infelizmente, né? E talvez tenha que tomar também essa medida, né? De repente seja o caminho. Mas eu acho que não é hora de nenhuma atitude drástica, nenhuma atitude de inconsequência, de pânico, né? É hora de ter tranquilidade, né? Saber que isso vai passar, né? Que não é um problema de A, B ou C, né? É um problema geral. E por ser um problema geral, vai vir soluções gerais. É claro que por mais que venham soluções gerais, talvez não aplique para um ou para outro, né? Cada um tem que olhar a sua situação. Eu falo, não é caso de cruzar os braços e esperar também que caia do céu, não é caso disso, né? Mas é o caso de todo mundo estar atento àquilo que pode vir a seu favor, estruturar os seus negócios, né? E repensar o seu negócio. Então, nós falamos isso, é muito claro. Hora de crise são horas de oportunidades, são horas de criar também, né? Então, nós vamos, com certeza, também sair desse momento mais fortalecidos. Por muitas coisas que serão criadas, por muitas coisas que serão repensadas, que serão utilizadas depois desse momento também por cada um de nós e por cada empresário. Eu quero aproveitar a sua fala, inclusive, para lembrar sobre o trabalho da CSCDL nesse momento, que é a principal entidade de representação do comércio e do varejo, que tem trabalhado bastante, né, Raquel? Sim. Você gostaria de falar um pouco sobre isso? Eu ia aproveitar a fala do Lindomar para falar que é importante as pessoas procurarem ajuda nesse momento, né? Então, assim, a CSDL, ela está à disposição aqui, né? Nós estamos aí prestando assessoria o tempo todo. Acho muito importante, a gente já tem falado sobre isso, procurar os contadores, né? Porque enfatiza, por favor, vocês nós estamos à disposição do nosso cliente. E vocês nesse momento têm muito para contribuir, né? Eu acho que essa questão dos impostos, dos tributos, acho que as pessoas, isso não vai resolver, isso é uma pequena parte. Mas a gente percebe a movimentação do governo para poder minimizar esses impactos financeiros que estão surgindo, e eu acho de extrema importância procurar os contadores de vocês, né? Acho que eles podem aí auxiliá-los numa maneira de poder sair aí desse impacto de uma forma da melhor forma possível, da menos pior, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, o impacto econômico, ele vem mesmo. E a gente, aqui na CSDL, também está trabalhando incessantemente para poder minimizar esse impacto que está vindo, né? Hoje nós tivemos uma reunião do comitê, né? Nós participamos do comitê de enfrentamento ao Covid, né? Estamos aí representando a classe dos empresários, né? Tentando aí flexibilizar ações o tempo todo, sempre com muita responsabilidade, né? Tivemos também aí conversas com as imobiliárias para poder minimizar aí a situação dos aluguéis dos empresários, que eu acho que né? Isso, nós conversamos com todas as imobiliárias, que acho que também é uma situação que dá um fôlego aí para o empresário nesse momento, né? Uma flexibilização na questão dos aluguéis. Fizemos esse ofício para a prefeitura também, para poder minimizar a questão prorrogação da questão dos impostos municipais. Pedimos também solicitação da questão da prorrogação das contas do SAAI também, né? Para poder ajudar no máximo que a gente pode, porque a gente sabe que não é muito, né? Sim. Mas se a gente conseguir flexibilização um pouquinho daqui, um pouquinho dali, a gente sabe que isso pode contribuir aí para o empresário nesse momento. O impacto, né, é muito importante. Sim. E sem falar na isenção das contribuições estatutárias por Sim. 13 meses, né, que é um impacto muito grande, especialmente para a entidade em termos de investimento. Nós estamos fazendo um Que investimento faz muita no nosso diferença. empresário. Para nós é um impacto enorme, mas, e a gente percebe também que a gente está
investindo no nosso empresário nesse momento, né? Mostrando que nós estamos aí do lado dele, né? Fazendo o que a gente pode para poder contribuir com esse momento aí de dificuldade. Sim, e também é importante lembrar que é muito importante se orientar de maneira correta, né? De procurar ajuda, entender, ouvir quem entende do assunto e não sair metendo os pés pelas mãos, que não é momento disso. Até porque informação a gente tem de todas as formas, né? Muita responsabilidade. Mas, na verdade, a gente precisa de procurar as pessoas certas que estão prontas para poder falar sobre esse assunto, porque né, existe muita fala, até do próprio governo mesmo, mas que é só uma fala, né? Então, as pessoas ouvem as coisas, mas não sabem de fato o que realmente está acontecendo. E essas pessoas, né, quando eu cito também a questão dos contadores, é justamente a importância de filtrar e saber quais são as informações que realmente devem ser levadas ao empresário nesse momento. Muito bem. Pensando nisso, a CSCDL criou um canal para as dúvidas de questões jurídicas de todos os associados e empresários da cidade. Eu gostaria que você lembrasse o número de telefone para as pessoas, porque é um canal muito importante, porque às vezes todas essas mudanças são muitas ao mesmo tempo, né? E às vezes é perfeitamente compreensível ter dúvidas nesse momento. E não dá para um empresário que tem muitas famílias que dependem dele tomar uma decisão que seja precipitada, né? É preciso muita responsabilidade, né? É importante, né, enquanto a doutora Raquel procura, né, dentro que vocês falaram, a gente acha que assim, nós estamos num momento diferente, falamos várias vezes, né? Existe cada profissional nas suas áreas. Esse momento é um momento de saúde pública, na verdade, é uma crise de saúde pública. Então, acho que os primeiros profissionais a dar as suas opiniões, os seus pareceres, é o pessoal da saúde pública. Sim. Né? E nós temos que primeiro observar essas orientações para o bem de todos nós, na verdade, né? Então, não é hora de afrontar as leis, a legislação, né, que cuida da saúde pública. É hora, dentro do possível, negociar. A CS deve estar aqui dentro, fazendo parte do comitê, para levar as reivindicações de de um dos seus associados, né, na busca de encontrar soluções. Né, mas é hora de respeitarmos aquilo que vem de orientações, né, das autoridades na área de saúde pública. Nenhum de nós somos médicos, somos da área da saúde pública, somos da área da legislação, somos da área de contabilidade, na verdade. Né? Então, as nossas opiniões são dentro da legislação, da área contábil e fiscal. Mas a primeira que eu sempre passo, gente, primeiro vamos olhar as orientações da área de saúde pública. Se existe uma lei, se tem decreto, se tem normativa nesse sentido, vamos buscar respeitar. Questão eu acho que de responsabilidade, né? nenhum de nós queremos ser prejudicados. Mas quando eu descumpro a lei, eu estou prejudicando alguém. Temos que começar a partir desse primeiro ponto, pensar que cada um de nós temos que buscar cumprir para ajudar a todos, né? Que não sejamos, Deus nos livre de ser uma Itália, naquele momento de dificuldade deles lá no caso, né? Por descumprir a legislação ou para achar que poderia ser mais liberal, na verdade, né? Eu acho que nós temos as pessoas próprias cuidando, como podia ter de um comitê cuidando e reunindo todos os dias para verificar as melhores ações nesse sentido. E quando eles soltam os decretos, a legislação, é hora de nós buscarmos cumpri-las. Né? Se entendermos que dá para ser diferente, é hora de buscar o órgão competente, que é a CSDL, que vai reunir, levar a reivindicação e mostrar, né, as possibilidades a serem feitas, e o comitê aceitando vai normatizar isso de forma que todos fiquem dentro da lei. Para que ninguém descumpra a lei. Sim. Porque sempre descumprir lei é crime, na verdade. Né? Sempre lembrando disso, quem descumpre a lei está passivo de crime. Pode haver uma conivência de um, de outro, que aceite, que oriente, que não faça nada, mas pode haver uma atitude mais drástica de criar um boletim de ocorrência e virar um crime contra a pessoa. Então, todos têm que pensar muito bem no que está fazendo, né? Mas principalmente de consciência, né? De respeitar a lei e se unir. E de por responsabilidade, né? Inclusive, a sua fala é muito importante de que isso é um problema muito sério de saúde pública. Ele é um problema econômico? Claro que é, mas a priori é um problema de saúde pública. Então, você inclusive que nos assiste, que ainda não assistiu a nossa live com os médicos do Hospital São Carlos e da UPA, eu recomendo que você procure o nosso canal no YouTube e assista. A gente tem muita informação sobre como as coisas andam em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, só que cada cidade tem uma realidade absolutamente diferente. Então a gente convidou os médicos aqui para explicarem como é a nossa situação local, para que as pessoas entendam a dimensão de tudo. Raquel, o telefone da central? O telefone da central é 98833-0486. Lembrando que esse é um canal apenas de WhatsApp. Né? Então, se as pessoas quiserem um contato pelo telefone, aí elas vão usar o da CSDL, que é o 37-3261-0850. Né? Eu estou aqui
atendendo, né? Se for necessário, a gente atende também pessoalmente, tomando todas as medidas necessárias aí que vem aí da OMS, né? Todos os cuidados de higienização, distanciamento. Então, nós estamos aí para poder ajudá-lo nesse momento de pandemia, né? Com todas as informações necessárias. Bom, nós estamos de volta, a nossa live teve uma interrupção e a interrupção aconteceu quando você falava sobre a nova medida para o saque do FGTS. Eu acho que isso abrange todas as pessoas, né, independente de, então vamos continuar nesse assunto. Então, essa medida provisória foi liberada ontem, né, promulgada ontem, e aí libera aí um salário mínimo para quem tem o FGTS. Os contadores aqui até me complementou a informação, né, de que esse saque é a partir de junho, né, de 2020. Então, está liberado, mas somente a partir de junho, não é isso? Sim. E só das contas inativas? Inativas e ativas. O valor é 1.045. Se a pessoa começa pelas inativas, né, depois vai até para a conta ativa, dentro desse limite de R$1.045. Né, esse é o limite, não é por conta, é um limite de valor, na verdade. E isso é um saque único ou mensal? É um saque único. É um saque único de 1.045. É um saque único. E é importante você falar que abrange toda a população, né? Quem tem aí o FGTS, tanto inativo como ativo, ele vai poder usufruir aí desse saque a partir do dia 30 de junho. Independente de? Independente. O que mostra, né, gente? A gente vê assim, tinha o governo querendo, fazendo um esforço muito grande para fazer o quê? Sim. Colocar dinheiro na economia. Isso. O governo sabe que o único jeito de todos nós sobrevivermos é ter dinheiro na economia. Isso. E está fazendo um esforço muito grande, como nós projetamos fora aqui do ar, né, Ronaldo? Agora está surgindo dinheiro de todos os lados, né, para fazer a economia funcionar. Então, ou seja, esse é o esforço do governo. E ele vai continuar buscando oportunidade para colocar mais dinheiro na economia, né, para poder fazer a economia girar e aí a gente conseguir passar por esse momento. Muito bem. Você vai precisar sair, né, deixar a live, então, por favor, se despeça das pessoas. Pessoal, muito obrigada mais uma vez, né? Obrigada pela presença de vocês aí. Eu continuo afirmando a importância, né, dos contadores nesse momento. Então, né, sugiro aí você, empresário, que seja com dificuldades nessa questão de imposto, eu acho que é importante você procurar os contadores nesse momento, que eles vão saber dar esse suporte. E continuamos aqui com a nossa, né, à disposição da assessoria jurídica para você, passamos os nossos canais de atendimentos e estamos aí para ajudar vocês nesse momento. Muito obrigada. Muito obrigado, Raquel. Bom dia. Bom dia. A gente segue a nossa live. Inclusive, eu quero justificar a ausência do Márcio Bento. Ele esteve aqui conosco mais cedo, né, antes da live começar, mas infelizmente por uma questão de saúde ele teve que se ausentar e não conseguiu retornar. Ele enviou uma mensagem dizendo que gostaria de estar aqui, mas que não poderá, então está justificada a ausência dele. Bom, antes da gente ter toda essa interrupção, eu falava sobre o desafio que é para vocês, a experiência que vocês têm de lidar com um período tão novo e de desafios tão desconhecidos como esse. Eu queria ouvir mais de vocês, o Lindomar, né, falou sobre a posição dele, queria ouvir de você, Rosa. É um momento preocupante, mas a gente tem que trabalhar com muita fé e não desesperar, colocar sempre que irá aparecer algum brilho lá no fim do túnel, né? Nós podemos ser melhores do que somos, então isso tudo é uma questão de repensar a vida também. E economicamente acho que vai ser um prejuízo para todos, não só para o pequeno, nem para o médio, para todos, né? E colocar mais uma vez à disposição dos nossos clientes, e mesmo dos não clientes, que tiverem alguma dúvida, que quiserem nos procurar, estamos à disposição. É exato assim que funciona a Rua Professor Jacinto Ribeiro, número 17, nosso telefone é 37-3261-1200. Estamos à disposição. Muito bem. Ronaldo, e o desafio de lidar com um momento tão diferente, tão inesperado quanto esse? Conforme foi muito bem colocado pelos colegas aqui, você fez aquele questionamento, né? Esses anos todos de profissão, se nós já havíamos passado por algo semelhante. Estamos praticamente no começo
porque estamos falando mais diretamente para o empresariado, dessa questão econômica. E já passamos por vários planos de congelar a poupança, de hiperinflação, de bloqueios de outras situações, e nunca nada até então teve um início tão forte, não só no Brasil, mas a nível de planeta. Você vê que lá nos Estados Unidos, na semana passada, mais de 6 milhões de empregados foram em busca do seguro-desemprego, sendo que a média lá é em torno de 150 mil. Então, o que está por vir, conforme eles falaram muito bem, realmente a gente tem que preocupar com a questão da saúde, né? E os especialistas, as pessoas que vão ditar isso aí, mas a CSDL é uma entidade que é voltada principalmente para dar o suporte para o empresariado, o pequeno, para o médio, para o grande. E a gente não pode esconder que o que está por vir realmente é uma coisa forte na área econômica, vai ter um impacto muito forte, não podemos nos alarmar, igual o Lindomar disse, a gente não pode entrar em pânico, mas jamais também nós não podemos separar essas duas situações, são duas ondas fortes que estão por vir aí. A primeira, nós já estamos passando por ela, que é a de saúde, mas os governantes, tanto municipais, estaduais e federais, eles não podem tirar, inclusive as entidades, igual a CSDL, não podem tirar os olhos da área econômica, porque senão pode acontecer o contrário, a gente conseguir sair razoavelmente da saúde e depois, em função de tantos problemas econômicos, com tantas perturbações sociais que poderão vir com isso, com tantos desemprego em massa, que poderá ter acontecimentos piores do que pode acontecer na área de saúde. Então, a palavra que eu tenho para levar para vocês, principalmente o empresariado, é que realmente tenha a cabeça no lugar. Nós estamos, todos os contadores, todas as associações, estão aí exatamente para poder levar aquela palavra para você, tanto na área técnica, como também nas tomadas de decisões. Então, isso é muito importante que você coloque isso em mente, que é uma situação grave, inclusive economistas do mundo inteiro estão se falando que depois da Segunda Guerra Mundial, essa deverá ser a maior crise econômica enfrentada no planeta. Mas, voltando a repetir, não vamos entrar em pânico, mas não vamos deixar de olhar essa questão econômica, porque a pandemia existe um horizonte assim previsível de que passará dentro de 60, 90, 120 dias. Agora, dependendo do estrago da economia, se não ficar atento em relação a isso aí, poderá ser meses, anos ou talvez até décadas, e com consequências muito grandes. E eu faço parte da diretoria da Exata 5, Gestão e Assessoria Contábil. Estamos lá à disposição para qualquer empresário, para qualquer pessoa que precisar nesse momento de uma palavra, de uma informação técnica, tanto do município de Lagoa da Prata, em qualquer região, estamos à disposição, conforme foi dito pela Rosa. Estamos na rua Professor Jacinto Ribeiro, 17, próximo ao fórum. Nosso telefone é 3261-1200. Teremos o maior prazer em poder atender, desde o pequeno empresário, ao autônomo, aquela pessoa que está desesperada para saber se tem acesso ou não a alguma coisa, e estamos à disposição para poder atendê-los. A sua fala, Ronaldo, ela é muito boa no sentido do equilíbrio, né? De que nós temos uma questão muito séria de saúde, mas temos também uma questão muito séria financeira. A CSDL, nesse ponto, enquanto representante do comércio, a vontade, obviamente, da entidade, o posicionamento da entidade sempre é de vamos deixar as pessoas trabalhar, né? Gerar renda e riqueza para a cidade. Só que é preciso responsabilidade, né? Então, esse equilíbrio é muito importante. A gente vê, às vezes, discursos muito extremados para um lado, para o outro, né? Alguém falando extremamente da catástrofe
sanitária e de saúde, outros extremamente por causa da catástrofe financeira, enfim, é um tempo de equilíbrio, Perfeito. né? De se ter muito equilíbrio e responsabilidade para tratar com essas informações. Lindomar, eu gostaria que você deixasse também seus contatos para que as pessoas entrassem em contato com você. Só antes de encerrar, eu queria só passar um site que eu acho que é muito interessante, Rubens, assim, eu acho que todas as pessoas deveriam acessá-lo e olhar. É um site do governo, e lá tem todas as medidas do governo e por porte de empresas. Grande porte, pequeno porte, serviços. É um site muito legal que vale a pena todo mundo entrar e olhar, que é o https://gov.br Vamos Vencer. Então é um site do governo que tem todas as medidas tomadas, né? Dentre elas, aquelas que nós não falamos aqui, como prorrogação de parcelas de financiamentos do Banco do Brasil, da Caixa, de habitacional, né? Algumas outras possibilidades, mas também tem uma atenção que a medida provisória dessas medidas todas não suspendeu uma exigência constitucional de estar em dia com o INSS. Isso pode ser um dificultador para quem está pendente com o INSS. É um ponto que tem que ser analisado por cada empresa. Mas, como o Ronaldo disse, também estamos à disposição, né, de todas as pessoas que quiserem tirar suas dúvidas, quiserem um aconselhamento, né, quiserem nos procurar. Nosso telefone é 37 3261 2713, 37 3261 3364. Ficamos na Avenida Isabel de Castro, 190, né, perto do SAAI. Nesse momento, estamos trabalhando internamente em respeito às normas de legislações locais, no caso, né? Então, dentro do possível, se puderem ligar, nesse momento seria melhor, mais aconselhável a gente fazer por telefone, ou através de uma live, né, ou algum outro meio, né? Sim. Temos o e-mail também, espaçocontábil, espaçocontábil, sem cedilha, no caso, né, .net. Então, espacocontábil, espacocontábil.net. Né? E se quiser mandar direto para mim, lindomar, espacocontábil.net, também vai cair para mim diretamente, no caso. Né? Ficamos à disposição de todos. Agradeço ao CSDL pelo convite, por essa oportunidade, né? Agradeço a todos que acompanharam a live, eu acho que é uma oportunidade de esclarecer. Se algo não ficou esclarecido, se quiser mandar pergunta para a CSDL, nós responderemos com muito prazer, no caso, né? E dizer que é um momento de tranquilidade, sim, como foi dito, né? Tranquilidade, ponderação, buscar os meios legais, no caso, para resolver os problemas, e a CSDL é um caminho, né, para o comércio, né, para nós, buscar as soluções, né, para poder conseguir, junto com a área de saúde, negociar as melhores maneiras, né, para conseguirmos passar essa crise. E como diz esse Célio, nós vamos vencer. Pode ter certeza que vamos todos vencer juntos. Né? Certamente, se Deus quiser. E na fala do Lindomar eu reforço que, neste momento, você que nos ouve, você empresário ou não, é muito importante consultar esses especialistas antes de tomar decisões. Então, né, ligue para o seu contador, ligue para o Ronaldo, ligue para o Lindomar, ligue para a Rosa. E se você tiver dúvidas jurídicas, ligue para a gente no nosso canal de dúvidas jurídicas, que é o 988-0486. Nesse caso você não liga, só manda o WhatsApp, que ele é um canal só para o WhatsApp, que a doutora Raquel e a equipe dela estarão prontos para atender. A CSDL também está oferecendo para todos os associados o serviço de assistência psicológica, porque a gente sabe que nesse momento é muito importante ter a cabeça no lugar, num momento como esse. Né? Então, a nossa psicóloga, a doutora Margarete Abreu, está atendendo gratuitamente a todos os associados. Então, é só você entrar pelas nossas redes sociais e marcar um horário que é gratuito. Né? Você não está sozinho nesse momento. Nós estamos todos juntos nessa crise. Essa live que a gente faz toda semana, ela costuma acontecer na sexta-feira. Ela está acontecendo hoje, quinta-feira, porque amanhã é sexta-feira da Paixão. E é muito importante, eu não conheço o credo de vocês que nos assistem, nem de vocês que estão aqui, mas é muito importante que você que tem um credo use esse tempo para refletir e pedir a Deus que nos ajude, porque é uma crise que todos nós estamos passando juntos e todos nós torcemos para que essa crise seja o mais breve possível, que cause o menor dano possível e que todos nós tenhamos um futuro ainda brilhante, apesar de hoje. Amanhã certamente será outro dia e nós seremos ainda mais felizes. Tudo com muita responsabilidade e contem com a CSDL, contem com os nossos especialistas, contem com a gente. Você não está sozinho e nós estamos do seu lado. Quero agradecer a vocês pela presença. Né? A gente sabe o quão precioso é o tempo de vocês e o quanto vocês são demandados, especialmente num período como esse. Então, quero agradecer em nome da CSDL pela disposição de estarem aqui respondendo às dúvidas das pessoas, né, esclarecendo todas essas questões. E fica o convite para voltarem sempre. É um prazer receber vocês aqui.
tá? Muito obrigado. E você de casa que nos assiste, muito obrigado pela companhia. Agora são 11 horas e 30 minutos e nós encerramos a nossa live. Um bom feriado para você e até semana que vem. E qualquer dúvida pode mandar para a gente que a gente vai responder, tá bom? Um abraço, bom final de semana e até a próxima.